ouvindo a palavra dos irmãos que me antecederam, me chamou a atenção aqui na abertura, quando um deles disse: nós estamos aqui reunidos como o povo de Deus. E resta-nos saber se nós entendemos bem o que significa ser povo de Deus, porque há uma ideia geral entre os cristãos de que todo mundo que crê em Jesus é povo de Deus. Olhando as Escrituras, nós percebemos que as coisas não são bem assim, não. Me parece que as Escrituras, elas foram escritas em linhas gerais para este que chamamos povo de Deus. Não é para estranhos, não. E o povo de Deus é um grupo de almas, alguns milhares de almas que o Senhor vem cuidando ao longo da história para que seja farol da humanidade. Como um astro no céu, no dizer do pregador que foi antes de mim. E se nós estamos reunidos como povo de Deus, nós precisamos ouvir este Deus e saber qual é o seu propósito. É diferente de você simplesmente crer em Deus ou em algum lugar para ver algum tipo de manifestação de Espírito Santo ou de qualquer outro Espírito. Não me parece que nós tenhamos algum compromisso com o Espírito, nem com o Espírito Santo. Há uma confusão aí que o pessoal faz. Eles acham que o Espírito Santo é uma individualidade, né? A quem você deve conversar com ela, pedir coisas e tal. Não é nada disso. O Espírito Santo é o próprio Deus. Você tem que falar com Deus, não é com o Espírito, não. Temos um compromisso com Deus, se somos povo. Eu não me sinto povo. Bom, então segue teu rumo. Não só você, mas um mundo de gente que está lá fora não se sente povo de Deus. Para compromissos com Deus. Ser povo de Deus sem ter compromisso com Ele, as igrejas estão cheias. Mas, se somos povo de Deus, quem se reconhece povo de Deus, estando mesmo em outras igrejas, em outros lugares, tem um compromisso com o Deus de Israel. E eu gosto de dizer Deus de Israel porque é um Deus diferente, né? A história do povo de Deus começou lá atrás. E como nós entendemos a vida por uma sucessão de existências da alma, estamos falando do mesmo povo. Quando falamos de Judá, quando falamos de Israel, que eram as tribos do norte, nós estamos falando de um mesmo povo, de judeus e de cristãos. Mas dizia o apóstolo Paulo que nem todos os cristãos são cristãos, nem todos os judeus são judeus. Porque tem muitas almas que se agregam às religiões sem saber muito bem qual é o compromisso. Porque as pessoas precisam crer em alguma coisa para viver. Faz bem à alma. Mas ser povo de Deus é trabalhar para este Deus, é servir este Deus, é fazer com que este Deus possa entrar na minha casa. E de verdade. E Deus não entra em qualquer lugar, não no sentido de nos amparar, socorrer, instruir e nos levar às grandes coisas que nós estamos esperando. Porque bem disse também os pregadores, nós cremos nas promessas. Se nós não cremos em promessas, nós não entendemos o que são as promessas de Deus. Olha, a gente está muito fora, irmãos. Mas fora de um tanto. Eu conversava com o irmão antes aqui das nossas preleções, eu dizia a ele que essa escritura
embora as pessoas tirassem aqui doutrinas, fundassem igrejas, seitas e religiões de toda a natureza, e gente boa, e gente média, e gente ruim, pegaram essa escritura aqui, fizeram o que quiseram. Tem escritos aqui para todo tipo de argumentos. Mas essa escritura é um conjunto de ensinamentos que tratam de uma história de um povo. E uma parte desse povo que foi espalhado no mundo e que seria resgatado por um enviado, para que depois de um grande mal que vem sobre o mundo, uma tragédia chamada Apocalipse, o que restar da civilização será feito uma nova casa. Ou seja, um mundo novo está previsto pelos profetas, desde o Antigo Testamento até no Novo. Não há nenhuma dúvida sobre isso, irmãos. Dá para comprovar de Gênesis ao Apocalipse a linha geral dos ensinamentos. É isso, as escrituras foram escritas especialmente para o povo de Deus. As pessoas podem até usar para outra coisa, enfim, dá para fazer muita coisa com as escrituras. Mas elas foram escritas para o povo de Deus. E é aí que nós entramos. Nós estamos aqui reunidos como povo de Deus. Bom, essa palavra tem que falar profundamente a nós. E compromissos, e servidão, e alertas, e todas as demais coisas. Não quer dizer que se você estiver em outro lugar, em outra igreja, em outra seita, você estiver se orientando pelas escrituras, que você não possa tirar delas coisas boas, ensinamentos morais, conselhos, sabedoria e tal. Pode. Não precisa ser povo de Deus para se beneficiar dela. Ela é um compêndio de ensinamentos morais, espirituais, enfim. Mas quando nós nos inserimos como membros desse grupo de almas chamado povo de Deus, tudo muda de figura. Porque nós temos um compromisso com ele de anunciar as promessas que foram feitas, que são todas elas voltadas para o reino a ser estabelecido no futuro. É o futuro do planeta. Nós estamos diante do futuro da civilização. É pouco? Acha pouco? Essa confusão que eles estão fazendo no planeta, aí, os políticos, tentando consertar o mundo. Eles não sabem como conduzir, porque é uma grande confusão, né? O mal entrou na terra e vai destruindo tudo. Eles não sabem o que fazer. Eles sonham com a tecnologia, que o computador vai ajudar, computador moderno, que acabaram de fazer ontem, não sei o quê, inteligência artificial, né? Arrumaram até umas máquinas que falam agora, né? É que é uma coisa mais estúpida do que uma máquina imitar um homem. Hoje imita, né? Tem a tecnologia de robô, né? Que quer substituir o homem. E nós vamos fazer o que com o homem? Se nós substituirmos o homem nas suas atividades. O homem está perdido, né? Ele começou a descobrir a ciência, e descobriu várias coisas da ciência, e danou a fazer coisas sem saber por quê. Esses homens não sabem para onde vão. Eles estão conduzindo um barco que vai afundar. Eles não sabem mesmo, já está condenado. Estão no Mar Grosso, as ondas estão subindo perigosamente, e esse pessoal vai fazendo festa. Bebe, come, faz sexo, passeia, se diverte, acha graça, faz discursos contra o nosso Deus. Trata das coisas do nosso Deus com desprezo. A ciência despreza o nosso Deus, porque acha que o nosso Deus é o Deus que eles veem na televisão por aí, o pessoal falar, né? Esses sujeitos que estão na televisão falando de Deus, não estão falando do nosso Deus, do Deus de Israel, que é o Deus Altíssimo, o Eterno, o Espírito que sempre existiu, antes de todas as coisas terem sido criadas. Existiu sempre, existirá eternamente. Ele é o incriado. Então, este Deus, ele está preparando o futuro da civilização do planeta. Então, foge um pouco do âmbito do conceito religioso, claro. Nós estamos sendo chamados para uma tarefa de estabelecer um novo mundo. E para isso nós temos que nos preparar. Por quê? Porque a hora que o barco afundar vai ser um desespero só. Vai ser gente gritando, gente afogando, gente morrendo. E nós? Vamos afundar junto ou nós vamos ter uma tábua de salvação? O nosso Deus diz que não vai deixar que nada de mal aconteça ao seu povo. A não ser algumas testemunhas que alguns vão perder a vida e tal, mas é o pessoal que nasceu no mundo para isso. Nós somos
o simples povo. E por isso mesmo temos que vigiar conforme a palavra nos diz. Então estamos aqui reunidos como povo de Deus por causa da promessa. A promessa que começou lá em Abraão. A tua descendência será bendita. Na tua descendência serão benditas as nações da terra. Percebe? Não tem fim do mundo nisso, hein? Não tem mundo que acabou, não vai ter mais, não tem nada disso. Se você for conhecer a história do reino e as promessas que foram feitas, sempre a terra é que vai ser orientada por este povo escolhido, que envolve judeus e cristãos. Vão ser um povo só. Esse negócio de judaísmo, cristianismo vai acabar. Depois do período crítico que nós vamos viver. Então, irmãos, para a gente poder suportar os dias difíceis que virão sobre o mundo, nós precisamos crer. E ter essas promessas como aquilo que nos interessa, o resto não interessa. O que interessa? As demais coisas. Eu falava com um irmão amado hoje sobre as questões de teologia, os estudos e tal. Eles estavam me falando as muitas linhas de teologia, de pensadores, disso, daquilo e tal, que tem, o sujeito estuda, faz curso, faz universidade, faz não sei o quê, vira mestre, vira doutor, vira PhD. Para quê? Nós vamos usar teologia no mundo novo? Que eu saiba, não. Aliás, se você tem uma profissão, se prepare, porque nós vamos precisar de você para construir a bagunça que vai estar o mundo, vão destruir o mundo quase inteiro, a infraestrutura vai ser destruída. Então todo mundo que sabe fazer alguma coisa vai ter um papel importante. E se for povo, se for gente que tem consciência, que tem fé, vai ser usado para poder fazer muitas coisas. Em socorro do mundo, que se não fosse da parte de Deus sofrer uma intercessão, porque Deus disse isso através do seu Filho, se não houvesse uma intercessão da parte dele, não sobraria nada vivo na terra. Para os irmãos terem uma ideia da gravidade das coisas que vêm sobre o mundo. Você acha mesmo que nós não seremos provados? E que essa vida que a gente tem não vai ser balançada? É claro que vai. Evidente que vai. Então nós temos que estar devidamente revestidos, irmãos. Revestidos do quê? Da roupagem celestial. Que roupagem que é isso? A bondade, o amor, a convivência sadia, a segurança, o zelo pelas coisas do nosso Deus. O que é o zelo pelas coisas do nosso Deus? Dos valores do Espírito, as regras. O pessoal hoje, eu faço isso, faço aquilo, e transgride as regras de Deus, e acha que Deus deixa Deus para lá, vamos ser felizes, hoje a gente pode fazer o que quer, não sei o que, a liberdade, nós conquistamos liberdade. Coitado, não sabe o que está arrumando. Paulo dizia, não tem liberdade. Que liberdade você acha que você tem? Liberdade é só se for o diabo que faz você achar que você tem liberdade. Você não tem liberdade nenhuma. Nenhuma. Nós somos servos de Deus. Dizia Paulo, ou você serve a Deus ou o pecado, escolhe. É isso, é profundo. Por quê? Porque o homem pensa que é livre, mas não é livre, irmãos. Então nós temos que ter cuidado para não entrar nessa onda aí do povo, esse povo moderno, povo cheio de história. Estão nas universidades, se enfiaram nas escolas. Essa doutrina louca que veio dos Estados Unidos, veio da Europa, veio parar aqui no Brasil. Enfiou aqui, o nosso povo é muito simples. E os nossos professores são meio vaidosos, né? Eles acharam que estavam fazendo uma coisa muito grande, enfiando essa doutrina nas escolas, na cabeça dos meninos. Hoje está tudo cheio de coisas distorcidas, né? Esses dias um irmão veio me dizer que lá na escola dele, o menino disse que o menino de 10 anos, 11 anos, estão se beijando na boca. Homem com homem, mulher com mulher, uma confusão. Assim, isso é na leitura da Escritura Sagrada, é isso mesmo, é uma confusão que eles estão fazendo. Confusão, eles não sabem o que estão fazendo, não têm noção. Então o mundo assim enlouqueceu. Nós não podemos ser coniventes com essas situações. Em nenhuma circunstância, viu, irmãos? Às vezes nós estudamos na universidade, às vezes praticamos, temos uma profissão, e nós somos obrigados a fazer o que esses homens dizem que é certo. Ou nós temos uma consciência e temos que dar conta ao nosso Deus das coisas que nós falamos e pensamos e orientamos as pessoas. Temos que ter cuidado. Não deixemos nos levar pelas doutrinas do mundo. Não deixemos nos levar pelas doutrinas que emanam da internet. A internet é um dos piores ambientes que tem na Terra atualmente. É um dos piores ambientes. Nela tem o bem, mas o mal, muito mais. Está toda hora à tua disposição. Então não se enfie em internet, toma cuidado. A internet é uma coisa falsa.
Tudo que a internet gera é falso. Riquezas que a internet gera não são riquezas. Amigos que a internet oferece para você não são teus amigos. As pessoas que você conhece pela internet são falsas. Conhece alguém pela internet, vai ver depois pessoalmente quem ela é, para você ver que não tem nada a ver com aquilo que você pensava que ela era. Então a internet é um ambiente nocivo, onde o mal se propaga com muita facilidade. E a gente é absorve estas coisas e é absorvido pelo espírito que está por trás. A pessoa pensa que a internet é só uma tecnologia, não é, é espírito. Espírito é uma energia que se propaga para todos os lugares. A intensidade da energia mental, ela não tem barreira, não é como o som que se propaga encontra obstáculo, a luz encontra obstáculo. Não, a energia do pensamento, ela não se propaga nesse mundo, ela se propaga no mundo do espírito. E ela vai entrar em contato com a mente doentia que está do outro lado. E alimenta aquela mente alimenta você. Isso chama-se espírito. Então nós temos que ter cuidado para não contaminar a nossa mente com a influência vinda da internet. Nós não sabemos quem são as pessoas que estão do outro lado. Ou sabemos. Não é? A gente põe uma câmera lá, sou eu, vai ver, não é nada. Põe um ângulo lá assim. Aí o sujeito pensa que é uma maravilha, vai ver, não é nada. Quantas loucuras nós temos visto na internet acontecer. Então vivemos num tempo bastante crítico para o nosso povo. Nosso povo precisa ter cuidado com o que fala, com o que pensa, com as orientações que ministra, com as modas do mundo, os costumes do mundo. A voz do povo não é a voz de Deus. Tá bem? É a voz de um espírito bastante nocivo. Vamos ao livro dos Salmos. Os Salmos de Davi são salmos maravilhosos, né? Orientação que tem profecia, que tem consolo. Eu escolhi o Salmo 96, que nos ajuda a entender melhor essa história de povo de Deus. Veja o que o Espírito, ele nos fala. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. É evidente, irmãos, é evidente que ele está falando com o povo dele, não está falando com estranho. Então, se alguém que é estranho pegar aqui a escritura, bom, posso cantar o Senhor, tal? Pode. Eu acho que ele é o Senhor de toda a terra, pode, não tem problema nenhum, mas ele está falando com o povo dele. Quer dizer, nós precisamos fazer o que Deus está pedindo para a gente fazer. O que é um cântico novo? Eu sou Deus. Eu sou o Senhor da salvação. Eu resgato a alma das trevas para a luz. Eu tiro a alma do lago fétido e coloco sobre a rocha. Ensino o sujeito a andar. Quer dizer, nós estamos anunciando coisas boas, santas, abençoadas, capazes de transformar a vida da pessoa. Quem transforma é o Espírito de Deus. Às vezes nós buscamos a casa do Senhor para a gente poder arrumar a nossa vida bagunçada que está, não é? Às vezes nós, vou na igreja, minha vida está uma confusão, vou lá para poder arrumar minha vida. Amém, o Senhor distribui o seu pão para todos. Mas, irmãos, se nós não permitirmos o Espírito fazer essas mudanças dentro de nós, se nós achar que somos nós que vamos mudar, nós vamos continuar do mesmo jeito. Nós vamos melhorar um tempo. Depois, quando o diabo voltar, né, no dizer da Escritura, na simbologia da Escritura, ele volta para ver a casa de onde ele saiu. E aí, se a casa estiver vazia ou adornada com bobagem, ele vai entrar lá dentro. Então, o estado é pior do que o estado primeiro. Então, irmãos, nós estamos na casa do Senhor para que o Senhor faça em nós uma profunda mudança. Eu preciso deixar o Senhor me lavar de todo o mal que está dentro de mim. E nós vivemos num lugar que as trevas estão à nossa volta. Os apóstolos diziam, o diabo fica à nossa volta como um leão no invisível querendo nos tragar. Acha mesmo? Acha mesmo que ele vai te dar trégua? É claro que não. Temos que ter cuidado, temos que ter vigilância. Então somos anunciadores de boas novas. Cantai ao Senhor, reconheçamos, irmãos, que o Senhor é bom.
Reconheçamos que o Senhor só quer o nosso bem. Vamos bem dizer o seu nome. E ele quer isso só para o povo dele? Não. Ele tem um povo. Mas ele quer que toda a terra reconheça quem ele é. Porque ele quer um dia que todos os habitantes desse planeta sejam o seu povo. Filhos de Abraão. Não é só para um grupo de almas. Embora ele tenha um grupo de almas separado mesmo para ele, para poder treinar essas almas, para elas poderem ajudar as nações no futuro. Tanto que a palavra diz, anunciar entre as nações a glória de Deus. Quem que é para anunciar entre as nações? O povo dele, não pode ser um estranho. Tem que ser o povo dele. O sujeito está recebendo a palavra lá em Portugal, na África, lá tem uns países da língua portuguesa, recebe também a palavra, pois anuncia o Deus de Israel. É bom frisar isso aí, irmão. O Deus de Israel é o Deus de cima, é o eterno Deus. Tudo começou lá em Israel, vai ser assim. Deus fez um pacto com Israel. Quer dizer, ele estabeleceu uma aliança. Não é uma aliança passageira, ele diz a aliança eterna. Então essas famílias, essas almas, que é chamada o Israel bíblico, elas vão estar sempre à frente das nações, cuidando, arrumando esses corações, arrumando a vida, orientando o que tem que fazer com a natureza, o que você pode, o que você não pode fazer. Existem muitas nações, é muito heterogêneo as culturas, os costumes. Há um grande trabalho a ser feito no sentido de orientar essas almas que ainda não conhecem esse Deus maravilhoso. Mas nós conhecemos. Amém? Nos foi dada a graça de sermos ajuntados aqui como povo de Deus, disse o pregador. Isso é muito profundo, irmãos. Muito profundo. Anunciar entre todos os povos as grandes maravilhas desse Deus. E quais são as grandes maravilhas desse Deus? As maravilhas estão escritas na história do povo de Deus. Mas muito mais, irmãos. Olha para o céu e vê as estrelas. Olha o sol que nasce amanhã de manhã, que coisa maravilhosa. As nuvens, os pássaros. Nós vemos esse Deus maravilhoso em todas as coisas. As flores do jardim, as abelhas que estão ali em volta, as borboletas que estão. Nós não percebemos a vida porque nós estamos doentes. Nós estamos doentes por esse sistema que está na Terra, que só faz a gente pensar em dinheiro, em trabalho, em compromisso, preocupação com pagar, com fazer acontecer. Nós perdemos a sensibilidade. Ficamos profundamente doentes, precisamos ser curados. Hoje no estudo bíblico nós estávamos falando, o profeta Isaías tratando o povo como se o povo tivesse com uma chaga fétida, como se tivesse uma ferida incurada. Deus diz, não, eu vou dar jeito nisso, eu vou curar essas suas feridas. Eu vou lavar a tua alma. Nós estamos precisando que o Espírito faça em nós essa limpeza, irmão. Para que a gente possa perceber a vida. Para que o nosso amor possa ser abundante. Pela nossa esposa, pelo nosso marido, pelos nossos filhos, os nossos pais, os animais, a rua, as coisas todas, as plantas. Anunciar as maravilhas deste Deus. Eu estava vendo aqui hoje no meio do almoço, eu procuro observar, a gente vai ficando mais velho, né? A gente começa a observar a vida. Eu estava vendo os irmãos, eles vieram almoçar aqui hoje, e nós fizemos um almoço que fazemos todo mês para arrecadar fundos para a comunidade, e o povo não ia embora. Eles não vão embora, eles querem ficar aqui na casa. Por quê? Porque aqui tem a presença de Deus. O ambiente é impregnado de energia, por causa das pregações, por causa do grande trabalho que Deus faz conosco, que as pessoas querem ficar aqui como crianças, conversando, alegres. Na verdade, é o Espírito que está aqui e eles não percebem. Mas um dia eles vão perceber. Então nós precisamos fazer com que essas pessoas possam começar a perceber o amor que está à nossa volta, que jorra do coração de Deus. Abundantemente sobre a nossa volta. Isso que nos faz bem, isso é a riqueza que o dinheiro não compra. Este é o Deus de Israel. Estas são as maravilhas que nós precisamos anunciar a todas as pessoas, a glória de Deus. Anunciar que Ele existe, que Ele é vida, que quem crê no seu Filho não morre. Não morre. Estamos passando dessa para a eternidade. Dias atrás, um irmão nosso deixou essa vida e subiu às regiões eternas. Eu conversei longamente com ele antes dele partir.
Ele não tinha como ele ser curado, ele estava envolto por uma doença grave, um câncer que se propagou por todo o corpo e só mesmo algo muito assim, fora do contexto da nossa fé poderia salvá-lo. Conversamos bastante sobre a eternidade e sobre o que é a passagem para o outro lado, para que ele pudesse ser tratado, inclusive por ele mesmo, com naturalidade. Trata-se nós vamos deixar de um lugar passar para o outro. Eu falei para ele, você pode ir tranquilo, você não crê no Senhor? Eu creio no Senhor, pode ir tranquilo. É como se você dormisse aqui e acordasse num outro lugar. Verdadeiramente. Então, o nosso Deus, ele dá sentido às coisas. Dá sentido, irmãos. Mas na dúvida eu disse a ele, se você estiver num lugar estranho, sem saber onde está, não se esqueça de uma coisa que eu vou te dizer. Grita o nome de Jesus. Mas você grita mesmo. Bota força. Vem na hora te ajudar. Porque não fez juízo de ninguém. Esse é o nome que nós precisamos ter sempre no nosso coração. O poder está nele. Ele é o Adonai dos judeus. É a mesma alma, o mesmo espírito. O poder de Deus nesse mundo está nas mãos desse que veio dos céus. Diz Isaías, é de cima. É como um raio de luz que veio lá de cima para poder nos ajudar. Irmãos, para nos ajudar. Grande é o Senhor, versículo 4, digno de louvor, mais temível de que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o nosso Deus fez os céus. Fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Olha, é um Deus que quer ser conhecido por todos. Não é exclusivista, não, é só para aquele pessoal ali, só para aquela igreja. Vou salvar só essa igreja, o resto vai fundar no inferno. Nada disso, irmãos. É um Deus que quer ser conhecido por todos. É diferente. Por isso eu digo, o Deus de Israel é outro Deus. É diferente. É o Deus de Jesus. Mas por aí anuncia um Deus que não é verdadeiro. Um Deus que quer destruir o mundo. Quer acabar com tudo em fogo e tal. Eles passam lá nas profecias, que tem uma linguagem toda simbólica, e está escrito aqui, mas está escrito em muitos outros lugares, a glória do mundo vindouro. Você prefere acreditar na vida ou na destruição? Eu não consigo entender. Como é que alguém que fala em nome do Deus eterno, Deus amoroso, perdoador, pode pensar em destruição? Não dá para acreditar que uma pessoa que fala em nome de Deus pode pensar que ele vai destruir o mundo. Ou que vai lançar os pecadores no inferno para sempre. Não dá para acreditar, irmãos. Um Deus que perdoou o seu povo ao longo de toda a história. Certa feita, Pedro perguntou para ele, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Porque Jesus, uma das bases da sua doutrina era o perdão. Porque senão uma alma fica em conflito com outra. Até 7 vezes, Jesus disse até 7 vezes, 70 vezes. 70 vezes 7. Então, um Deus perdoador. Como é que vai jogar alguém no inferno para sempre, irmãos? Não pode ser. Alguma coisa está errada. Ou com Deus ou com a gente. Eu suspeito que seja com o entendimento do homem. Que não tem uma profundidade ainda. As almas são muito novas. Essas almas que vivem na terra são almas muito imaturas, muito inclinadas ao pecado. Dá uma olhada geral no planeta. O que vocês acham? Vocês acham que esse pessoal aí é um pessoal maduro, sério? Dá uma olhada na rua. Irmãos, são almas novatas. Não entende quase nada das coisas eternas. Então esse Deus é um Deus maravilhoso. Ele quer ser conhecido por todas as famílias. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazer oferenda, entrar nos seus átrios, na sua casa. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Na beleza da santidade, não é da sua. Da sua nossa. Adorai o Senhor na beleza da santidade nossa.
O que quer dizer santidade, irmãos? Que somos santos? Não é isso. Se eu falasse que nós todos somos santos aqui, todo mundo ficaria cheio de si, não é nada disso. A palavra santo não significa puro. Significa separado. Os santos do Senhor é o povo de Deus, é aqueles que foram separados das demais nações para ser cuidada devidamente. E isso nos faz adorar a Deus de uma forma diferente, amados. Nós, como adoradores deste Deus, adoramos Deus em espírito e verdade. Ele abomina os ídolos. Abomina os ídolos. Ele abomina as coisas que as pessoas fazem de fora para adorá-lo. Hoje também, Isaías, nós vimos isso no nosso estudo. Ele diz, olha, os sábados que vocês observam, as luas, as datas, as solenidades que vocês fazem, para mim não tem valor nenhum quando vocês vivem em pecado. Não serve para nada isso. Eu estou cansado, ele disse para o povo. Porque a verdadeira adoração se adora em espírito, irmãos. Em verdade, Deus quer que a gente viva conforme ele diz para viver. E aí não tem necessidade de você virar teólogo para saber o que é. Os fariseus eram estudiosos, os escribas perguntaram a ele sobre o maior mandamento da lei. Ele disse amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o maior mandamento da lei. Aliás, ele disse um pouco diferente. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Israel somos nós. Esse é o primeiro mandamento. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o primeiro mandamento. Portanto, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E um outro segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse, isso resume. Todas as leis e profetas, as demais leis, dependem desse grande mandamento. Isso não é maravilhoso? Qual é o peso? Qual é o peso de aprender a amar? Qual a dificuldade de aprender a amar, meus irmãos? Alguém pode dizer, eu não tenho como amar? É o ensinamento do Senhor. Pastor, mas isso é o fim das coisas? Absolutamente. Quando você aprender a amar, é o começo das coisas. O começo, irmãos. A salvação. Salvei, agora está tudo certo. Não, não está. A salvação é só o começo da caminhada da alma com Deus. Porque até então ela andava por si mesma, ou pelo espírito desse mundo que está aí fora. Adoremos o Senhor, pois, na beleza da santidade que é nossa. Tremei diante de Deus toda a terra. Versículo 10, dizei entre os gentios que o Senhor reina. Quem são os gentios? São as pessoas que não são povo de Deus, os estranhos. Vamos dizer para todo mundo que o Senhor reina. Quem é o Senhor? É o Senhor Deus. Que Deus? É o Deus de Israel. Fala assim, faz essa diferença, a pessoa vai querer saber, por que vocês falam Deus de Israel? Você tem a oportunidade de conversar com ela, tem uma diferença. Como assim? É um Deus que trata disso, tem promessa, trata do futuro da humanidade. Esse é o Deus de Israel. Mas não é o Deus de Jesus? É o Deus de Jesus, mas não é Jesus. Jesus não é Deus. Ai, como uma coisa dessa? Então, quem criou essa ideia foi o Atanásio. Sabe quem é o Atanásio? Era um padre da igreja, ano 300 da era cristã. Ele que criou a ideia de que Jesus era Deus. Ele e uns companheiros dele lá, uma turma dele. Atanásio. Jesus não é Deus, Jesus é o Adonai, é o enviado. É o Cristo. Não é Jesus, Jesus não é Cristo, ele é o Cristo, é diferente. É aquele em quem se creu. Percebe o que significa a palavra? É aquele em quem nós cremos que é o enviado. Cristo significa isso. Então anuncia, irmãos. O Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Ele falando do juízo. Está falando do juízo. Olha lá. Julgará os povos com retidão. É claro que vem um juízo sobre todo mundo. Para crente, para sem crente, para ser o que for. Se é crente, não é crente, se é homem, mulher, arrumado, desarrumado, heterossexual, bissexual, homossexual, imagina só. Vem sobre todo mundo, irmãos. Pobre, rico, branco, negro, amarelo. Vem sobre todos.
Vai julgar todas as nações, com certeza. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. E as árvores dos bosques aqui, pessoal, acho que as árvores vão ficar alegres, né? As árvores do bosque somos nós, né? Somos nós. Ele não fala lá que Jesus, João Batista, quando pregava o arrependimento, ele dizia que o Senhor não ia ter o machado nas mãos para cortar a árvore que não produz? Não é isso? Lembra da videira? Evangelho segundo João, capítulo 15, que trata da videira divina. Ele diz, vós sois os ramos e os galhos. E aquela vara que não produzia, eu vou cortar e jogar fora. Então, nós somos as árvores de Deus. E as árvores precisam produzir. Então o Senhor diz que nós vamos nos alegrar quando chegar esse dia. Porque o reino será instaurado na terra. Olha, irmãos, não é um reino político, viu? É bom a gente falar isso aí, porque às vezes a pessoa pega o vídeo lá e vai dizer, o pessoal aí é nacionalista, é um pessoal maluco, está falando que vai ter um governo só no mundo. Não, não é isso não. As nações vão continuar lá com seus governantes, direitinho, viu? Mas orientados pelo povo escolhido. E não vai ter ninguém desobedecendo, porque os desobedientes não vão ficar. Vão ser levados embora. O reino será estabelecido. E esse reino é um reino de abundância. Você vai ter todas as coisas que você quer. Está preocupado com comida? Vai ter abundância. Moradia? À vontade. Tranquilo. Carro? À vontade. Vai sobrar carro para a rua. Não tem problema nenhum. Pode escolher. Aliás, vai ter que destruir um pouco desses carros, né? Tem muito carro aí. Como a população do planeta vai reduzir bastante, significativamente, né? Pelos eventos apocalípticos. Então, vamos ter que sumir um pouco com esses automóveis. A vida vai passar por uma grande mudança, irmãos. Falando nisso, os irmãos não acham uma estupidez cada pessoa ter um carro? Se não parece uma coisa estranha, você já parou na hora que está naquele lugar que você para, assim, o trânsito está ali assim, impedido. Não, olha, cada um dentro de um carro, uma coisa estranha. Não é? É esquisito, uma civilização mais moderna deveria ter transporte coletivo de alta velocidade que vai em vários pontos da cidade. Você vai fazer uma coisa, vai de transporte rápido. Mas por que não pode ter? Porque o dinheiro é um obstáculo. O dinheiro tem sido uma ferramenta importante para o homem desde a época que nasceu o comércio. Nós temos uma grata satisfação de dizer que somos agradecidos a Deus por Ele ter nos dado essas ferramentas. Mas agora Ele está atrapalhando. Está atrapalhando, escravizando as pessoas. Fazendo uma grande confusão no mundo. Nós não podemos produzir nada, que tudo depende de dinheiro. O dia que ele não tiver mais na pauta, e lá no mundo novo não vai ter essa preocupação. Então poderemos fazer todas as coisas, irmãos. Todas as coisas. E a vida vai ser uma vida inteligente, rica, abundante. Todos nós poderemos desfrutar. Mas essa doença que nós temos, que assim, parece que quem não tem dinheiro não desfruta, né? Hoje nós temos essa enfermidade. A gente fica pensando assim, não, eu preciso ter, eu vou trabalhar para ter, para eu poder me realizar, eu comprar, fazer acontecer. Então, isso é um espírito que tem no mundo que nos alimenta com essas coisas. E o Senhor disse, lá quando chegar o juízo, Ele vai pegar esse espírito e pôr fogo nele. Vai queimar isso. Então essa energia que nos alimenta, esses pensamentos, ela vai desaparecer. Aí a gente vai ficar bem natural, tranquilos, em paz, sem se preocupar com o futuro. Dá para imaginar uma vida assim? Não dá. Nós somos pobres. Nós só sabemos viver com dinheiro. Não é verdade, irmãos? É verdade. Isso não é uma pobreza, é uma pobreza de espírito. Isso precisa mudar. Deus vai mudar. Está escrito. Eu creio. Ante a face do Senhor, pois, estas árvores, elas ficarão regozijadas pela presença do reino, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Amém. Os irmãos percebem que isso aqui é um texto, essa escritura aqui é um texto que não tem nada a ver com Israel, não tem nada a ver com a época em que ele foi escrito. Isso é uma profecia.
Isso está falando do reino como um todo, das coisas que vão acontecer no mundo, com certeza. É assim que nós precisamos ler os escritos sagrados. Claro que existem histórias e fatos que são concernentes à história do nosso povo, do passado, a nossa história. Mas existem passagens lindíssimas que tratam desse reino maravilhoso que vem sobre a terra. Que nós sejamos partícipes desse novo mundo e estejamos preparados como homens e mulheres prontos para trabalhar na construção do futuro, porque não é um passe de mágica não, viu? Não vai vir um anjo do céu aqui, amanhã já vai ser o paraíso, não. O paraíso é serviço das nossas mãos, com a ajuda do nosso Deus e orientação do Espírito. O Senhor nos guarde e abençoe a todos nós para mais uma semana de lutas. Amém.